Olá pessoal, veterano Voz Ativa, aqui mais um vídeo sobre partes da minha proposta e nesse vídeo eu vou falar sobre alguns adicionais, habilitação, disponibilidade, tempo de serviço e também a gratificação de representação. Tá? Começando aqui pelo adicional de habilitação, vamos ver aqui o que eu preparei. Primeiro eu coloquei aqui no capítulo 7, tá? Especificidades das vantagens pecuniárias. Eu botei alguns artigos aqui, na verdade um artigo sobre o adicional de habilitação, que é para assegurar a percepção do adicional de habilitação, mesmo nos cursos feitos na reserva, porque isso aí tem aquela portaria 86, tá, que vedou isso aí. Tá? Só que a gente viu aí que isso aí extrapola a finalidade regulamentar, contrariando os dispositivos legais. E todas as leis de ensino estão aqui nesse quadradinho que está aberto, tá? Que são as explicações, elas amparam, tá? A fazer o curso da inatividade. Tá? E também os militares, quando designados, tá? Também podem fazer os cursos e receberem os adicionais. Tá? Então botei esse artigo aí que eu achei importante. Tá? E aqui no capítulo 11, disposições transitórias, tá? Que é um capítulo que já tinha com outra coisa, mas que não precisa mais, eu botei aquela minha proposta que acho que muita gente já conhece, que é fazer o amparo para algumas pessoas que ficaram na lacuna, em outros casos aí de cursos, né, receberem. Então vou passar aqui bem rapidinho, que eu já falei isso aqui várias vezes, tá? Então vamos lá, seria, no caso aí, o pessoal que passa para a inatividade até uma determinada data, eu botei até assim destacado que é uma data que pode ser negociada também, tá? E não fiz mais só a partir da MP, tá? Do mesmo jeito que as altas patentes conseguiram os autos de estudo, que já tinha mesmo tendo posto acima, ora, os praças também podem ter, tá? E oficiais dos quadros auxiliares. Então a ideia é altos estudos para, em geral, para os quadros auxiliares e suboficiais, tá? Que realizaram todos os cursos. Tá? Altos estudos 2, no caso de alguns suboficiais e subtenentes que, por algum motivo qualquer, não tenham todos os cursos, tá? Para ter uma diferenciação. E aos primeiros sargentos. Isso aqui também é consequência daquelas premissas da lei de promoção, tá? Para a lei de promoção que eu proponho. Tá? Aperfeiçoamento aos primeiros sargentos, que não esteja no anterior, é os segundos sargentos e é o pessoal do quadro especial. Isso aqui já é uma condição do quadro especial. Tá? E também aqueles casos aí do pessoal que chegou, fez a escola, é como se fosse um quadro especial, mas eles passaram pela escola. Tá? E especialização aos cabos, tá? Porque no exército os cabos geralmente não têm o curso de especialização. Tá? E eu coloquei aqui mais dois parágrafos, um em relação aos taifeiros, tá? Porque existe sempre aquela polêmica de que o taifeiro, por conta da lei 12.158, aquela lei, a famosa lei do QTA, não, eles não foram promovidos, eles só têm o benefício de 1, 2 ou 3 postos acima, ou 4, sei lá. Aí fica aquela polêmica, então é para estabelecer com que, de acordo com a graduação que ele receba os proventos, tá bom? E não uma outra coisa. E também dos quadros especiais, aqui no caso dos quadros especiais, vão ver em outro vídeo que eu proponho que eles possam fazer os cursos. Tá? E se as forças não cumprirem isso aí, então o quadro especial, mesmo ainda ativo, porque isso aqui é voltado para veteranos, tá? Mesmo que ainda ativo, passando para a inatividade antes que possa fazer o curso, assegurada a realização do curso, tá? E mesmo que ele não faça, por causa de a força demore a regulamentar isso aí, então ele vai entrar aqui como se fossem os veteranos, tá? Então basicamente essas são as propostas, tá? que tem. Em termos aqui da tabela do adicional de habilitação, basicamente é o último percentual que tem na tabela que está na lei 13954, não muda, não propõe mudança de percentuais aqui. Tá? Então a tabela da lei 13954 continua valendo até a entrada em vigor dos efeitos financeiros, que é aquela data que eu proponho aqui no artigo. Tá? Já comentei sobre isso, uma data que também pode ser negociada. E aí, a partir dessa data, revoga-se
entre outras coisas, o anexo do adicional de habilitação. Beleza? Agora vamos para o adicional de disponibilidade, tá? O adicional de disponibilidade, já coloquei ele aqui naquele artigo que tem todas as definições, tá? A definição que tem lá na Lei 13954, tá? O que é transferido da Lei 13954 para essa nova legislação proposta, a gente propõe que se revogue lá também, tá? E aquele artigo 8º da Lei 13954, que tem todas as regras do adicional de disponibilidade, estão aqui. Basicamente estão aqui, tá? A diferença é que eu eliminei aquele parágrafo primeiro, que veda a acumulação com o adicional de tempo de serviço, tá? Porque aquilo ali foi uma afronta ao direito adquirido, tá? Também aqui eu adicionei a mesma condição ali daquelas regras transitórias do adicional de habilitação para o QTA, tá? Que tem que se considerar a graduação que eles recebem o soldo, tá? Também ainda no adicional de disponibilidade, tem um artigo lá na Lei 13954, que é o artigo 20, que ele veda o adicional de disponibilidade para ex-combatentes e anistiados. E aqui, pelo contrário, eu mudo e concedo um 5%, um percentual único, tá? Só para eles receberem alguma coisa, que é o pessoal que não recebeu nada, tá bom? Vai ter a contribuição, eles tiveram que passar a contribuir com a pensão militar, tá? Essa aí eu mantenho, vou falar em outro vídeo que eu vou falar sobre a Lei 13765, tá? E em termos de tabela, tá? Vamos ver aqui que eu proponho uma alteração nesse caso, tá? Que é a tabela adicional de disponibilidade militar, que passaria a valer também a partir daquela data de produção de efeitos. A diferença aqui é que eu incluo os percentuais referentes aos quadros auxiliares de oficiais, né? O QAO, a OF da FAB, a A e a FM, tá bom? Porque isso aí a não ser uma coisa que ficou faltando. E também, como eu proponho uma graduação de primeiro sargento aos quadros especiais, também eles alcançariam os 32% nesse caso. Tá bom? E aí os dispositivos que são revogados, que é a tabela do adicional de disponibilidade, bem como aquele artigo 8º, seria também na produção de efeitos. Ou seja, até essa data continuaria valendo a vedação da acumulação, etc., mas a partir de então entraria as novas regras, tá? Tanto a tabela quanto o artigo, tá bom? Agora vamos para o adicional de tempo de serviço, também ele está lá no artigo das definições, tá? Ele é igual, a mesma coisa que já tinha para MP 2215, tá? Também tem ele não só define o que é, como também tem um artigo em que extingue, tá? O adicional de tempo de serviço igual ao do MP. A diferença aqui é que agora a gente coloca que a proposta é que ele seja considerado uma VPNI, que não pode ser retirada em hipótese alguma. Aqui tem toda uma explicação, pode ver que é uma explicação longa, tá? Essa tese de que o adicional de tempo de serviço ele não é o que o pessoal a partir de 29 de dezembro de 2000 ficou com aquele percentual congelado. O que o pessoal recebe não é o adicional, é uma VPNI. Essa tese é do Dr. Jairo Piloto. Eu não sei nem se ele gostaria que citasse o nome dele aqui, mas vamos lá. Mas eu achei excelente a tese dele, faz todo sentido. Então eu produzi aqui em formato de proposta para legislação, tá? E aí nós temos aqui a tabelinha dele também, que é a mesma que já tem hoje, tá? A diferença é que eu coloquei aqui entre parênteses VPNI, tá? Para reforçar essa ideia, tá? E também as revogações, que aí é referente lá à vedação de acumulação, que eu já citei do ACDM, tá? É a partir da produção de efeitos, beleza? Agora vamos para a gratificação de representação, tá? Que ela está lá na definição dela, está lá no artigo 2º também, tá? Que aqui o número 9, tá? Pode ver que aqui ele está em laranja porque veio as principais definições, vem lá da Lei 13954, que a Lei 13954 fez umas alterações ali e ficou valendo o que está lá. Só que eu acrescentei aqui, eu acrescento
aquela gratificação por exercer cargo de comando, e ficou aquela polêmica, os comandantes do tiro de guerra, não sei o que. Então eu coloquei aqui, a ideia propõe que se coloque na lei, tá, que o cargo de instrutor de tiro de guerra ele recebe, tá, bem como o praças, né, no caso de praças, adjunto de comando, suboficial mor e graduado master, que são denominações de cargos que existem nas três forças, tá? Coloquei não só aqui na definição do adicional, como também lá na tabela, tá? Como a gente vai ver aqui, mais abaixo, tá? Na tabela. Eu copiei lá da 3954, por isso que está nessa cor aqui laranjinha, mas acrescentando aqui. Instrutor-chefe do TG e adjunto de comando, suboficial mor e graduado master, tá? E a partir, de novo, da produção de efeitos, tá? Conforme lá o artigo 59, com a revogação também aqui na produção de efeitos, tá? Então, é isso sobre a gratificação de representação, beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, que as propostas que eu elaborei para essas adicionais, né, e para gratificação de representação, adicional de habilitação, disponibilidade e tempo de serviço. Beleza? São adicionais que já existem, mas que precisam de alguns ajustes. Então, até a próxima e valeu!